O que comer no inverno? Esse é o assunto do episódio de número 46 do AYUCast. Olá, 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 seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo e bora conversar sobre essa estação fria na qual a gente vive ficando doente. É muito comum as pessoas ficarem doentes, né? Ter a imunidade mais baixinha, ter um monte de problemas de alergias, de sinusite, de rinite. Vamos resolver isso de uma vez por todas. O período de inverno, né, a estação do inverno é uma estação fria, né, e que a gente tem maior incidência da lua, né, ou seja, maior incidência da noite, dessa frieza da noite, né, a gente tem dias mais curtos, noites mais longas de modo geral, né, pelo menos assim, em boa parte do mundo é assim, em alguns lugares a gente não vê tanta diferença, no Brasil, de modo geral, a gente não vê tanta diferença, né, entre quantidade de horas de noite e dia, mas, por exemplo, na Europa a gente vê bastante isso, até agora que eu tô aqui na Argentina já me falaram que tem bastante diferença, né, que o dia ele amanhece muito mais cedo e o sol se põe muito mais tarde, se põe lá para as 8 horas da noite, às vezes até um pouquinho depois. E na Europa também a gente vê bastante isso, né? Que o dia ele começa bem cedo no verão e ele vai terminar, o sol vai se pôr lá para as 9 horas da noite. No inverno é o oposto, né? No inverno, o sol nasce tipo 8 horas da manhã e vai se pôr, isso na Europa, né? Lá para as 4:30 da tarde ele já tá se pondo, né? Aqui em Buenos Aires, onde eu tô no momento, o sol nasce quase 8 horas da manhã e se põe lá já para 6 da tarde, ele já tá escuro, né? 5:30 já começa a escurecer. Então a gente percebe essa diferença, então tem maior incidência da lua, né? E pro Ayurveda, a lua, né, ela representa essa frieza, ela representa esse elemento água, tá? Que é muito presente no dosha Kapha. Então é o oposto do fogo, né, que representa o dosha Pitta, o calor, lá no verão. Então, o que a gente pode entender disso, né, que o Ayurveda ensina pra gente? Se a gente tem maior incidência desse elemento água, dessa frieza, dessa aspereza, dessa escuridão, né, mais retração da natureza, a gente percebe que a gente tem menos flores, menos folhas, né, as árvores elas secam, elas ficam feinhas, né, sem muita vida. Há esse recolhimento da natureza e também o recolhimento nosso, né, a gente tende a sair menos no frio porque a gente quer tá mais acolhido, a gente quer tá mais quietinho, a gente quer tá mais quentinho, né? O que isso te sugere? Quando eu falo sobre isso, né, essas qualidades de aspereza, de escuridão, de secura, de muitas vezes, né, secura que a gente sente na pele de modo geral, né, muitas pessoas sentem, não são todas, mas muitas sim. A gente fica numa dúvida, e que eu percebo muito isso quando eu tô vendo conteúdos a respeito de Ayurveda e doshas e estações. O que isso sugere em termos de dosha, né? Então, algumas pessoas falam, né, que agrava o dosha vata, outras pessoas falam que agrava o dosha kapha nessa época, né? Então, algumas pessoas falam que a gente tem que ter condutas para melhorar, né, para equilibrar o dosha vata e outras condutas para equilibrar o dosha kapha. E aí isso causa uma grande confusão e as pessoas não sabem muito bem como agir nessa estação. E aí, então, eu tô aqui para esclarecer essa dúvida, né, do meu ponto de vista, do que eu estudo, né, dentro do Ayurveda, do que eu conheço do Ayurveda nesses meus 3 anos de estudo, de formação séria, né? E mais quase aí 6 anos de estrada de aplicação de Ayurveda na minha vida. Esse clima, então, ele é sim muito similar tanto a Kapha quanto a Vata. E isso vai depender muito da região aonde a gente tá. Cada lugar, cada país, cada estado, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem uma diversidade muito grande de clima, vai diferenciar se é uma estação mais agravante de Vata ou de Kapha. Então, isso vai ser diferenciado por como essa estação vai se apresentar nessa região que você tá. Se é um inverno mais úmido ou se é um inverno mais seco. É um inverno mais chuvoso, com mais umidade no ar? Ou é aquele inverno que quase não chove, que tem essa escassez de água, que tem muita secura, que você sente muita secura na garganta, na pele, no cabelo, né? Como que esse inverno se apresenta pra você? E aí sim a gente vai conseguir definir como que essa estação vai influenciar no teu corpo e quais são os tipos de alimento que você precisa priorizar, na rotina que você vai precisar priorizar pra estar em equilíbrio,
equilíbrio para evitar ficar doente, né? Porque a gente fica doente, a nossa imunidade cai, justamente por esse desequilíbrio dos doshas, por a gente não saber como se alimentar de acordo com aquele dosha daquela estação, que pode agravar e pode causar problemas, de acordo com o Agni, que muda de estação para estação, que eu já falei sobre isso também, né? Então, isso vai depender muito da região aonde a gente tá. Então, vamos lá. Primeiro, se você tiver, né, numa região onde o clima, o inverno, né, onde você tá, é aquele inverno mais úmido, que chove bastante, que tem essa umidade, que às vezes você sente até uma maior umidade na sua pele, né, você sente mais oleosidade. Nesse caso, a gente tá falando de uma estação mais kapha, que tende a agravar mais o dosha kapha no nosso organismo. E aí, então, o melhor que você tem a fazer é usar os alimentos, né, as rotinas, as coisas que ajudam a apaziguar a kapha dosha. Eu vou fazer um apanhado geral, né, do que é isso, mas lembrando que já tem episódios falando justamente de como equilibrar cada um dos doshas, então você também pode complementar assistindo o episódio que fala sobre como apaziguar a kapha dosha, caso você esteja nessa estação e queira se aprofundar mais no assunto. Eu acho que vale a pena, e se você ainda não tiver visto, eu sempre recomendo que você assista os episódios na sequência, porque eu acho que é muito mais enriquecedor, você aprende muito mais, mas caso você ainda não tiver visto, vale a pena voltar lá e assistir. Então, quais são essas condutas, né? Então, em questão de alimentos, né, de escolha de alimentos, a melhor opção vai ser você escolher, então, alimentos mais sequinhos, porque eu já falei também sobre isso em outros episódios, que a gente tem uma teoria no Ayurveda que se chama Samanya Vishesha Siddhanta, né? Teoria dos opostos, que fala que pra gente equilibrar o nosso organismo, a gente precisa analisar as qualidades que o nosso corpo está apresentando, que o ambiente está apresentando, e trazer coisas opostas. Então, por exemplo, né, se a gente está falando de um clima frio e úmido, a gente precisa trazer alimentos, então, mais sequinhos e que tenham ação mais secativa no organismo, e ao mesmo tempo, alimentos quentinhos, né? Porque a gente tá falando de frio, então tem que ser quentinhos, tá? Então, a gente vai trazer isso, essa alimentação mais quentinha, comer coisas mais cozidinhas mesmo, evitar coisas cruas, porque as coisas cruas, elas vão ser o quê? Frias, né? De modo geral, você vai comer frio. Imagina uma fruta, né? Pra você comer ela crua, ela vai estar fria. Por quê? Porque se a estação é fria, então ela vai pegar aquela temperatura ambiente que é fria. Então, de preferência, alimentos sempre bem cozidinhos, quentinhos e com essa ação secativa no corpo, né? Ou mais sequinhos, de fato. Então, assim, a gente tá falando de farofas, a gente tá falando, talvez, de uma granola, evitando, né, com muitas castanhas, mas uma granola, de repente, com sementes, né, com coisas mais sequinhas ali, vai ser legal. E, de modo geral, preparos de alimentos também mais sequinhos. Então, preparos de assados, por quê? Porque no forno a gente tira a umidade do alimento. Então, de repente, os assadinhos, fazer mais coisas, aquele grelhado com pouquinha gordura, só um fiozinho de óleo, né? Mas fazer esses grelhadinhos, essas coisas que têm essa tendência de ser mais sequinhas, é bom, tá? Não exagerar tanto na quantidade de sopinhas, de caldinhos. Eu sei que nessa época do ano a gente gosta muito disso. E quem ficar até o final do podcast vai também ouvir um outro lado que eu acho importante. Mas, de modo geral, se a gente tá sentindo kapha gravando, se essa estação tá realmente muito kapha, a gente, é legal a gente evitar, né, o excesso de consumo de cremes, de sopas, de coisa com muita água, com muita untuosidade, né, então com muita gordura. Então evitar esse excesso de gordura, de ficar colocando gordura no alimento. De repente, se for preparar um arroz, um feijão, evitar colocar gordura, colocar óleo, né, prepara só com a água e coloca de repente um azeitezinho só nos legumes que você fizer para acompanhar, tá? Evitar então excesso de gordura dos alimentos de modo geral também. Então evitar assim, né, ficar comendo muito abacate, muito coco, muitas castanhas, como eu falei, nesses alimentos que têm excesso de gordura natural, de oleosidade natural, e priorizar os alimentos de sabor picante, amargo e adstringente, que são os sabores que o Ayurveda fala que são apaziguadores de kapha dosha. Temperar a comidinha com pimentinhas é legal, porque vai trazer essa potência quente pro alimento também, que a gente precisa. O gengibre, nesse caso, o gengibre seco, o gengibre in natura, que tem propriedade ressecativa no organismo, também vai ser legal. Então, chazinho de gengibre, né? Ralar o gengibre, fazer chazinho, colocar um gengibrezinho na água pra tomar durante o dia.
colocar o gengibre na alimentação, então de repente fazer, eu gosto muito, por exemplo, de uma receita de feijão carioca que eu faço com gengibre ralado, ao invés de colocar alho, cebola, eu coloco bastante gengibre ralado, e aí coloco orégano, outros temperinhos verdinhos que eu quero, e fica uma delícia. O uso da canela, né, então se for comer uma frutinha, de repente no café da manhã, cozida, né, uma maçã, uma pera, colocar uma canelinha, noz moscada, usar ali, né, tanto na alimentação quanto nos chazinhos vai ser legal. Uma pimentinha caiena nesse momento pode cair bem, porque ela é bem quente, bem picante. Não, nunca, assim, eu sempre falo pra nunca exagerar em nada, né? Mas aí a pimenta caiena, ela pode ser boa nesse momento se o cafa estiver indo pra esse lado do agravamento. Legumes amargos, como jiló, como maxixe, né? As folhas verdes escuras, a selga, que vai ter essa potência mais adstringente, o alface. Alface grelhado fica uma delícia, gente, acreditem em mim, é muito gostoso. E também, de modo geral, os grãos, as leguminosas, que elas têm essa potência adstringente, essa potência de secar mais o organismo. Então, lentilhas, feijões, né, é uma época muito legal da gente consumir. Evitar consumir muitas carnes, né, tanto carne de frango, de vaca, de porco, né, qualquer tipo de carne é muito similar à kapha dosha, né, porque carne é o quê? É músculo, é gordura, né, é tecido. E nesse momento, se a gente tá falando de um kapha agravado, o kapha ele já é muito esse princípio, né, da estrutura. Então a gente evita essas coisas e a gente coloca na alimentação mais leguminosas mesmo, usa como fonte de proteínas leguminosas. E chás mais amarguinhos vai ser legal, então durante o dia lembrar de tomar chazinho e sempre aí escolhendo esses pro lado mais amargos ou mais picantezinhos, então a gente pode usar ali uma camomila, que tem uma certa picância, apesar de ser docinha. A gente tem canela, a própria noz moscada que eu comentei. O próprio hibisco pode ser legal, que ele tem essa propriedade mais ressecativa também, ele ajuda, né, a reduzir fluxos, enfim. Que mais? Deixa eu pensar, né? Qualquer pimentinha, chai nesse momento até pode ser legal também, porque a gente tem várias coisinhas picantes, né? E por aí vai. Cacau, tá? Tanto casca de cacau para fazer chá fica uma delícia, né? Um nibs de cacau, né? E se for consumir chocolate, de preferência vegano, então evitar aqueles que tenham leite e consumir quanto mais porcentagem de cacau, melhor. Eu gosto sempre acima de 80%, eu recomendo, principalmente nessa questão aí de kapha, porque tem o sabor amargo, então vai ajudar bastante. E pra quem gosta de café, tá acostumado a tomar café, nunca em exagero, mas pode ser uma boa, né? Tomar um cafezinho ali de manhã pra ajudar a dar uma energia e pra trazer essa penetrância, esse amargor, né? E também um mate, um chimarrão, pra quem gosta, também é uma boa. E aí o oposto disso se você estiver numa estação, você está na estação do inverno, mas se a sua estação do inverno, onde você está, ela é fria e seca, então o oposto daquela que a gente falou agora, você vai fazer o oposto de tudo isso. Quase que todo o oposto, né? Tem uma coisa que é igual, mas daqui a pouco eu falo. Então você vai aumentar o consumo de sopas e de cremes, né, o oposto do que a gente falou, de caldinhos, né, de coisas com bastante umidade, aumentar o consumo de água, aumentar o consumo de gordurinhas, né, então aí nesse caso usar mais os alimentos com mais gordura natural, então comer mais coco, abacate, o próprio iogurte, se você tiver acne para digerir, lembre que a gente fala que o iogurte, ele é um ótimo alimento, contanto que você tenha acne para digerir, né, ou seja, um bom poder digestivo. Se você sentir que a tua digestão não tá muito boa, não tá muito potente, aí não é legal fazer o consumo. E sempre que for consumir iogurte, tem que ser enquanto tem luz no dia. A gente não consome iogurte à noite de forma nenhuma, tá? Próprio leite, né? O leite, de repente fazer um chai com um pouquinho de leite, fazer um matcha com um pouquinho de leite. Sempre leite em porções pequenas, tá? A gente não fala de copão de leite no Ayurveda, mas em porções pequenas, né? Um terço de xícara, ou no máximo metade de uma xícara de chá de leite, né? E o resto com água vai ser legal, pode ser bom. Usar óleo de gergelim, azeite, ghee, né? São gorduras muito boas. Priorizar também os alimentos, aí o oposto do que a gente falou antes, né? A gente falou que lá no frio úmido, a gente prioriza picante, amargo e adstringente. No frio seco, que a gente tem a tendência a agravar mais o vata, que é o oposto, então, do kapha, a gente vai usar os alimentos doce, ácido ou azedo, né?
Quase que eu falei amargo aqui. Então, doce, ácido ou azedo, que é basicamente a mesma coisa. E salgado. Nesse caso, evitar, né, o excesso de picante, de amargo, de astringente, que a gente não quer isso, né? Porque o Vata ele agrava com isso. Então, a gente vai aumentar o consumo de arrozes de todos os tipos, né? Arroz vermelho, negro, integral comum, branco, né? Eu gosto sempre de fazer essa troca, né? Não comer todos os dias o mesmo, mas tá sempre trocando. Comer legumes mais docinhos, como abóbora, batatas, inhame, mandioca, né? Fazer o consumo de frutas, sobretudo das frutas da estação, tá, gente? Eu sempre falo que a gente precisa respeitar aquilo que a natureza mostra pra gente, porque a natureza é inteligente. Então, comer, né, as frutinhas da estação é muito bom. Consumir leguminosas, só que nesse caso, claro que você pode consumir todas as leguminosas, aqui não tem restrição, tá? Mas preferir, de modo geral, feijão, moyashi, lentilha rosa, legal. Por quê? Porque além de serem adstringentes naturalmente, né, porque são leguminosas, mas elas também têm o sabor doce, então elas têm um contraponto. Então elas não vão agravar o Vata Dosha, tá? O tofu também é uma opção legal, porque ele é um fermentado da soja, e aí então ele tem essa pegada um pouco mais de acidez, né, de azedo, então pode ajudar também nesse caso, tá? Então pode ser uma boa opção de proteína, né? E aí, nesse caso também, para quem tá acostumado a fazer consumo de carnes, aí pode fazer o consumo nesse caso, mas sempre lembrando que carnes a gente prefere ingerir em forma de sopas, de caldos, né? Caldo de carne, né? Não carne grelhada, assada, porque fica muito pesada, mas em sopinhas e tal é muito legal. E se você já está muito acostumada e você come e você sente que você digere bem, a gente tá falando de uma boa digestão, hein, gente? Você sente que você digere bem e tá tudo certo, fazer esse consumo da carne no almoço, e aí no jantar preferir como proteína essas que eu falei, né? Das leguminosas ou o próprio tofu, tá? Nesse caso, fazer consumo de gengibre, só que o gengibre na versão em pó, porque na versão em pó, né, eu já expliquei isso em outros episódios, mas a versão em pó dele, quando a gente transforma ele, esse processo que ele passa, ele solta uma substância que o torna mais untuoso. Então, no nosso organismo, dentro do nosso organismo, ele vai se tornar um alimento que não vai agravar a Vata, pelo contrário, ajuda a dar aquela esquentada que a gente precisa no Vata, mas não agrava ele, diferente de se a gente consumir o gengibre in natura, e nesse caso ele tem a potência de ressecar o nosso organismo, tá? E aí, como eu falei que tem uma coisa em comum entre os dois tipos de inverno, então sempre que for inverno você vai fazer isso, é consumo de alimentos e bebidas e coisas quentinhas, tá? Porque tanto Vata quanto Kapha tem a qualidade de frieza. Então, pra gente equilibrar os dois, a gente precisa desse quentinho, tá? Então, se manter quente, usando roupinhas quentes, em ambientes quentes e também se alimentando de coisas quentes. Então, não é momento de tomar sorvete, de tomar Coca-Cola gelada. Coca-Cola você não devia tomar nunca na sua vida, mas isso aí é um parênteses, né? Espero que você pare uma hora, se você ainda não tiver parado, né? Qualquer refrigerante, mas enfim, nada. A gente não consome nada gelado, nada frio e, de preferência, até a água a gente esquenta. Beleza? E aí, vem o que eu queria explicar, que eu falei, quem ficasse até o final, né, ia ter acesso a essa informação também, que eu acho muito importante. Lembra que lá no episódio, a gente tá no 46, eu acho que foi no 44, que eu falo sobre as estações que nutrem versus estações que destroem o corpo. E aí eu comentei que a estação do inverno é a estação de maior nutrição do corpo. Então, o Ayurveda fala que é aquela em que a gente mais precisa e vai conseguir nutrir o nosso corpo para que a gente consiga aguentar as outras estações, porque depois do inverno a gente começa com as estações que vão esquentando, né? E aí a gente vai começando a ter depleção de tecidos, ou seja, a gente começa a perder tecido naturalmente, a dar uma emagrecidinha, né? Perder tecido muscular, tecido gorduroso, e a gente vai enfraquecendo, até que quando a gente chega no verão, a gente tem o pico do enfraquecimento, né? Que a gente vai suar bastante, a gente passa muito calor, a gente tem menos fome, né? A gente come menos, então a gente acaba emagrecendo mais no verão, e aí então é uma estação em que a gente fica mais fraca. Se a gente não tiver ganhado força no inverno, se a gente não tiver, né, com peso legal, com uma boa estrutura física no inverno, na hora que chegar no verão, a gente vai acabar ficando doente, a gente vai acabar ficando muito fraco. Por quê? Porque a gente não nutriu direito quando precisava nutrir. Então é uma estação de nutrição. Independente, né, do tipo de inverno que você esteja passando, mesmo que você tenha que tomar os cuidados com o Kapha, né, que seja um inverno mais úmido e você tenha que tomar cuidado pro Kapha não agravar, de toda forma, você não tem que reduzir ele completamente, tá?
Você não tem que deixar o kapha sumir, né? A gente precisa desse kapha mais presente nessa estação. A gente só não quer o desequilíbrio patológico dele, o desequilíbrio que vai causar sintomas e que vai causar doenças. Mas a gente quer que ele aumente um pouquinho, sim. A gente quer, sim, ganhar tecido, a gente quer ganhar um pouquinho de peso, quer ganhar um pouquinho de massa muscular, de gordura no organismo, porque a gente precisa disso, tá? Então, eu gosto de fazer o seguinte, consumir no café da manhã e no almoço coisinhas mais sequinhas, e aí no jantar, eu tento, né, não sempre, não todos os dias, às vezes eu consumo um jantar normal, nem tão seco, nem tão úmido, mas eu gosto de fazer sopinhas, cremes, purês, né, polenta, mas na parte da noite. E aí, então, eu faço um equilíbrio disso, né? Eu não faço nem excesso de secura, nem excesso de umidade. Faço uma boa hidratação, porque eu, né, tenho essa necessidade da hidratação, mas eu hidrato bastante com chazinhos e com água, faço uma mescla. Mas, de modo geral, eu faço isso. Não excedo no uso do óleo, mas consumo. Eu consumo, por exemplo, no dia que eu consumo abacate, né? Aí eu consumo menos óleo nas refeições. No dia que eu não consumo abacate, que aqui tá dando bastante abacate, então por quê? Porque é muito nutritivo e a gente precisa nutrir o kapha nesse caso, né? Pra gente ganhar força. Então eu consumo bastante abacate nessa época, principalmente no café da manhã. Mas daí eu faço esse contraponto. Consumir no café da manhã, eu evito colocar muito óleo nas coisas depois. Se eu não consumir, aí eu aumento um pouquinho o consumo de óleos, que daí eu uso o ghee, óleo de gergelim. Gergelim a gente usa muito pra terapia, mas a gente também deve usar ele na alimentação. E ele é ótimo, porque ele é um que não agrava kapha. Claro que em excesso, sim. Mas se usado de uma forma consciente, né, com cuidado, ele não agrava kapha porque ele tem essa potência bem quente. E o kapha, ele gosta dessa coisa bem quentinha, tá? Então eu faço esse contraponto. Aí, por exemplo, eu faço bastante exercício físico, né? Mesmo que eu fique mais cansadinha, com mais preguiça, eu faço exercício pra suar um pouquinho, pra esquentar esse corpo. Então, a gente vai balanceando isso. Nem excesso de vata, nem excesso de kapha. Mas a gente tem que lembrar isso, que a gente não pode abaixar demais o kapha, porque a gente precisa de nutrição. Uma outra coisa que eu queria só comentar com vocês, que é normal a gente sentir mais preguicinha por causa disso, porque o sono, a hora que a gente tá dormindo, é um momento em que o nosso corpo se nutre, né? É um momento em que kapha grava naturalmente, e ele nutre os nossos tecidos, ele nutre os nossos vasos, os nossos canais do corpo. Então, é natural que o corpo comece a pedir mais. Então, por exemplo, eu sentia que lá na Bahia, que sempre era muito quente, eu dormia 6, 7 horas, era o suficiente. Passava de 7 horas, eu me sentia mal se eu dormisse mais que isso. Aqui eu tô sentindo necessidade de dormir 8 horas, às vezes até um pouquinho mais. Então eu não tô conseguindo dormir pouco, tá? Eu acabo dormindo realmente 8 horas, 8 horas e meia. E se eu durmo menos que isso, eu fico cansada. Então, tem essa necessidade, então respeite isso. Se você puder, né, se você tiver essa possibilidade, respeite isso. Pode dormir um pouquinho mais, tá? Mas evita dormir à tarde, por exemplo, porque daí você tem um agravamento de kapha que não é legal. Mas dormir bem à noite, dormir um pouquinho mais, é interessante, é legal, não tem problema algum. E, claro, lembrando, a preguicinha ela vai existir, mas a gente precisa fazer exercício físico, então faça, porque essa é uma forma também de equilibrar o kapha dosha e de nutrir o seu corpo de energia, porque o exercício físico ele traz energia, ele ajuda a aumentar o Agni, ele ajuda a eliminar toxinas, então a gente precisa fazer exercício físico, tá? E também, se você sentir um pouquinho mais de fome, é natural, tá? Nessa época do ano também, por causa dessa necessidade de nutrição, a gente sentir um pouquinho mais de fome. Então, se naturalmente você come 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, e aí no inverno você precisa comer 4, você sente uma fominha à tarde, não tem problema. Pode respeitar essa fome, pode comer, mas escolha alimentos saudáveis, alimentos leves pra digerir, tá? Mas respeite isso e faça a sua nutrição bem feita, que isso é sim muito importante. Beleza? É isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio eu vou te contar o que você deve comer na primavera para evitar aquelas tão temidas alergias respiratórias que todo mundo tem quando chega nessa estação. Te vejo lá, e se você estiver me assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, de curtir esse vídeo, de enviar para pessoas que você acha que possam gostar desse conteúdo. Me manda aqui dúvidas nos comentários, fala se você gostou, me dá dicas do que falar, que eu vou adorar responder todas vocês. E essa interação é muito importante pro YouTube entender que o conteúdo é legal e poder mandar para mais pessoas. E se você precisar se equilibrar, lembra que eu sou terapeuta Ayurveda e você pode se consultar comigo quando você quiser.